você vai tirar pedaços da sua consulta que você gastaria tempo perguntando para você já contar para a pessoa como é que ela tá. Então tem coisas de uma anamnese nutricional, por exemplo, que você vai direto na leitura e fala assim, olha, o seu carboidrato está em excesso. As fontes são essas, essas e essas. O que disso aqui que você está comendo a mais para a gente ver o que dá para mexer? Olha, no seu caso aqui o carboidrato está bom, mas olha só, a gordura está demais. Então, vamos pensar dessas fontes, quais dessas que você está comendo demais. Então, o que você economiza de tempo na consulta, né? Porque daí não é só o que a pessoa acha, o que você acha, é que o exame está mostrando. E o exame para o carboidrato, para a proteína, ele é muito fiel. E ele muda em uma semana. Então é fácil até de ver as intervenções, né? Por isso que eu convido aí para quem quer aprofundar mesmo e pegar a prática do processo, de fazer a nossa formação em avaliação metabólica e nutricional, né? Porque nela a gente tem toda a parte de leitura dos exames do trabalho do dia a dia. Porque uma coisa é mostrar a teoria para vocês, eu estou mostrando todos essa interligação metabólica. Outra coisa é você pegar o exame do paciente e falar assim, opa, e agora, como é que eu faço para tudo isso aqui que eu te expliquei ser traduzido com o que eu estou vendo aqui? Então, para isso a gente tem na formação, em todos os módulos, né, todos os blocos, a gente tem um dia inteiro só de leitura de exames de casos clínicos dos alunos, para que a gente possa justamente aprender a fazer essa leitura toda detalhada, que é o que a gente precisa ter habilidade para o consultório ficar fluido. E aí, com isso, o paciente tem um resultado mais efetivo, ele faz uma mudança mais direta, né? O resultado é mais rápido, mais prático. E uma coisa que você precisa no consultório para ele girar bem é ter efetividade no que você faz. Então, se você coloca para o seu paciente sugestões de ajustes, onde ele consegue o máximo de efeito com o mínimo de esforço, é isso que a gente quer para o consultório. Porque existe um problema clássico que é assim, a medicina tradicional, ela tem uma questão de medicar. O clássico que a gente aprende na faculdade é isso. Então, assim, olha, a pessoa está hipertensa, então, ó, tem essas possibilidades de remédio, vamos entrar com esse aqui. No caso do metabolismo, eu estou olhando assim, olha, você não está hipertenso, mas você está com 4 marcadores aqui, por exemplo, que vão contrair o seu vaso sanguíneo, que é mais fácil você ficar hipertenso. Então, se a gente bobear, você vai ficar hipertenso logo. Ou a pessoa chega hipertensa, tomando medicamento e com esses marcadores alterados. Fala assim, olha, se a gente modular isso aqui, você vai fazer mais vasodilatação, provavelmente você vai reduzir a dose do remédio ou até tirar. Então, a gente consegue fazer isso com mais precisão. E é isso que vai fazer o nosso consultório funcionar. É saber o que a gente está fazendo, né? Sair do protocolo. Isso não foi ensinado para a gente na faculdade dessa forma. Tá? Por isso que eu insisto muito nessa questão do entendimento da fisiologia e bioquímica, para a gente não ficar refém de tudo que a gente tem visto. Eu queria trabalhar com vocês agora um pouquinho a parte, deixa eu pegar aqui, das perguntas que vocês fizeram, tá? Então, para isso, eu vou começar aqui com algumas perguntas dos questionários, e daí eu vejo aqui no chat o que vocês também colocaram, para a gente poder conversar sobre isso também. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui estão as perguntas. Essas perguntas foram bem importantes, tá? Porque, assim, o que eu vi e o que eu vejo, assim, que... Claro que não foi todo mundo que quis responder, mas das pessoas que responderam, tem muita dúvida sobre essa questão de como se posicionar no consultório, como você poder ter esse sucesso em consultório sem precisar das redes sociais. As redes sociais, elas estão desgastantes para muitas pessoas, elas dão um cansaço na gente, cada hora uma coisa diferente, cada hora uma revolta, falando, mas como é que essa pessoa está falando isso aqui? Né? Então, poder sair um pouco desse meio é importante. Eu acho que as redes sociais, elas, claro que trazem visibilidade, é uma forma de propaganda, entre aspas, gratuita para todo mundo, mas ela é de uma competitividade muito grande. E o que eu vejo, até eu explico, porque algumas perguntas vieram, né? Então, por exemplo, aqui, como ter uma agenda cheia e ser reconhecida por profissionais, sem precisar das redes sociais, e como é que foi para mim inicialmente a pergunta, né? Como aplicar nos atendimentos os conceitos aprendidos, como ser um profissional notável, como estudar bioquímica e fisiologia sem ficar decorando conceitos, né? Como estruturar a rotina de atendimento. Então, o que acontece? Eu falo um pouquinho baseado de como foi a minha carreira nesse processo. Eu vim de uma época que não existia rede social ainda.
né? E aí eu percebi o que acontece que é interessante. Primeiro, o consultório, ele vai sendo otimizado quando as pessoas que passam por você, elas têm resultados. E quando elas entendem o que elas estão fazendo. Então eu costumo dizer o seguinte, uma das coisas mais importantes no consultório é dar aula. A gente aprende a dar aula no consultório. Então, nosso tempo aqui é um pouco curto para isso, né? Mas quem faz a formação, geralmente eu explico como que a gente vai trabalhar com cada parte do exame, como é que a gente vai explicar para o paciente. Porque imagine se você como paciente, você está com uma situação que você não sabe como resolver. O que mais você gostaria é entender o que você tem. Então, quando o profissional que você vai, ele te explica o que está acontecendo, isso é fantástico. Isso abre, te dá uma clareza, te tira um peso e direciona as suas ações. Então, isso ajuda demais. Quando você está ali e explica assim, olha, se você resolveu o desenho que eu vou fazer à tarde da obesidade. A pessoa está tomando várias coisas, ela achando que está com vários problemas, e aí você faz um mapinha da obesidade que eu vou ensinar vocês, o mapa à tarde, e aí a pessoa fala assim, nossa, então quer dizer que se eu mexer nesse ponto, eu vou desfazer todos esses outros 4, 5? Sim, exatamente. É uma ação que a gente vai fazer que vai desfazer 4 ou 5. Então, esse mapeamento, a gente precisa aprender a desenhar para o paciente. Então, hoje eu só atendo online, né? Na pandemia eu me mudei para um sítio, que é onde eu moro, mas até então eu atendia presencialmente em São Paulo. E aí, como é que eu fazia presencialmente? O paciente chegava para mim, eu entendo que a gente tem que saber, na nossa mente, quanto tempo você precisa da sua hora de consulta para cada parte da sua consulta. Então, eu tenho, por exemplo, o tempo que eu preciso mais ou menos para a pessoa falar o que ela sente, se apresentar um pouco. Eu sei o tempo que eu preciso para explicar os exames. E eu sei o tempo que eu preciso para fazer as prescrições, pedido de exame, explicar retorno, tudo isso, né? Então, é legal que você tenha em mente essas cargas horárias dentro da sua consulta para você não se perder. Tem gente que a consulta é de 1 hora e você vai ver o profissional se perdeu, está 2 horas lá falando e não conseguiu fazer nada, né? Então, é importante que você saiba mais ou menos esse tempo que você precisa. E aí, o que acontece é que a parte mais importante é a leitura dos exames e a explicação do que essa pessoa tá precisando fazer. Então, o que eu fazia? Eu virava a tela para o meu paciente, hoje eu compartilho a tela, e eu pegava um papel, e aí além, sua tireoide tá ok, tá tudo certo, olha só, a sua hemoglobina aqui tá um pouco mais baixa, então seu transporte de oxigênio não tá muito bom, mas olha só, a gente tá vendo aqui que o fator aqui para você é uma falta de ferro. Mas olha só, a sua ferritina aqui, que é o estoque de ferro, é uma ferritina que ela está enganando a gente, ela está mais alta do que é de verdade, porque olha só, você está inflamado, eu estou vendo por esse outro marcador aqui. E daí eu pegava no papel, número 1, ferritina falsamente aumentada. Há falta de ferro, mas a gente tem uma inflamação, enfim, eu ia marcando passo a passo, a pessoa saía com os numerozinhos marcados dos principais pontos que estavam alterados. E através disso fica fácil de você traçar a conduta. Então eu aprendi a usar o exame como um direcionamento para fazer essas correções. E claro que tem coisas que às vezes não vão aparecer nos exames, que são queixas da pessoa, que a gente vai usar de outros recursos para poder fazer o direcionamento. Tá? Então essa é uma sugestão que eu dou. E aí o que eu vejo? O que mais dá efeito para o consultório? É a indicação de pacientes que você atendeu. Então, por mais que a rede social possa trazer para você captura de pacientes, se você não tiver um bom trabalho, esse paciente não fica. Ele não indica a outra pessoa. Daí você vai fazer um trabalho hercúleo, um trabalho enorme ali para trazer pacientes e aí não consegue ter um trabalho bem feito. Então, primeiro tem que arrumar a sua casa, tem que arrumar o seu conhecimento, a sua habilidade em explicar para o paciente, a sua habilidade em fazer prescrição, em saber quando é alimento, quando é suplemento. Com isso estruturado, aí com menos esforço você tem mais pacientes, porque eles chegam, gostam, você entendeu o que a pessoa precisa, você consegue retornar para a pessoa o que ela precisa, e aí com isso ela vai indicando outras pessoas, aí o consultório vai enchendo. Se você for ver, só para você ter uma ideia, tá? Na época que não existia as redes sociais, eu atendia de segunda a sábado todos os dias, né? Eu só folgava domingo. Eu cheguei a ter mais de 1 ano de fila de espera no consultório para atender. O que eu fazia de diferente? Nada, eu explicava para o paciente. Era só isso, era mostrar para ele como que está o organismo dele, fazer essa leitura, né, e fazer o direcionamento com poucas coisas para ele fazer,
E assim o consultório foi enchendo, né? Então, se você for ver hoje, eu não faço propaganda de consultório nas redes sociais. Meu consultório é lotado, né? Porque é paciente para paciente. Então, o que eu coloco? A rede social é uma boa possibilidade? Com certeza é. Mas você precisa estar com uma estrutura interna de trabalho pessoal, de trabalho de conhecimento químico, bioquímico, para poder estar com esse paciente de mãos dadas andando com ele. Que se você não tiver recurso, não tem rede social que vá deixar o seu consultório cheio e estruturado, porque você vai perder todos os pacientes. Tá? Então, eu entendo mais nesse sentido, tá? De você se munir de informações e aprender como atender com transparência. Porque tem coisa que às vezes a gente não sabe. E quando a gente não sabe, a gente vai pesquisar, a gente vai passar para um outro colega. Então, existe uma questão que o nosso consultório ele tem que ser transparente. É você, o paciente, é a hora que você vai realmente entrar na vida dele para poder entender o que ele está precisando, para oferecer o melhor recurso que você tem. E quanto mais recursos você tiver, mais seu paciente vai ficar satisfeito. Porque você vai dar opções que, nenhum profissional me falou disso, nenhum profissional me deu esse direcionamento. E aí com isso fica mais fluido, tá? Então essa é uma dica que eu queria dar para vocês frente às perguntas que chegaram, tá? Tem uma pergunta aqui, essa da Selma, olha só. Perguntou assim, avaliação metabólica nutricional sobre dieta carnívora. Né? E a Juscelena perguntando aqui também, né? Quais exames você considera essenciais para acompanhamento metabólico nutricional de vegetarianos e onívoros? Então vamos somar essas duas informações, que é o seguinte. Quando a gente está pensando em avaliação metabólica, ela é igual, são os mesmos exames que a gente pede. O que acontece? Quando o exame muda de posição, ali dentro da faixa de referência, é que mudou algo do metabolismo. Tá? Então esse que é o ponto. Né? Então, a leitura do exame é a mesma. Só que a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta, ela tinha os leucócitos ali de 7.000. Ela era onívora. Daí ela se tornou vegana e de repente o leucócito foi para 4.500. O que aconteceu ali? Baixou a parte imunológica? Não. Eu tive uma melhora da resposta adrenérgica. Eu melhorei o estado inflamatório e adrenérgico. Ou seja, esse perfil dietético que ela fez mudou uma condição metabólica. Agora, se essa pessoa é onívora com 7.000 leucócitos, ela se tornou vegana e continua com 7.000 leucócitos, eu não mudei essa parte metabólica. Ela continua inflamada. Ela continua com o estado adrenérgico alterado. Então, quando você sabe ler o exame, não importa que perfil dietético tem essa pessoa, você consegue ver quais são os pontos críticos. Você vai ter onívoros que estão melhores do que veganos em termos de inflamação, por exemplo. Mas se você for pegar um vegano com uma dieta bem plant-based, aí ela é mais imbatível em termos de mais atividade antioxidante, a pessoa vai estar, teoricamente, menos inflamada, mas você vai ter que conferir no exame. Então, eu consigo, baseado nesse rol de exames que a gente vai aprendendo, né, que é o que eu ensino muito na formação e avaliação metabólica, a fazer a leitura para qualquer indivíduo. Então a pessoa, não importa se ela é onívora, se ela é ovolacto, se ela é vegana, se ela é high carb, se ela é low carb, se ela é cetogênica, você vai pegar o exame e você vai ter clareza de como é que está o funcionamento metabólico. Isso traz para a gente uma segurança tão grande, porque daí a gente sabe, olha, para você precisa aumentar isso aqui, precisa reduzir isso, opa, tem isso aqui que é suplemento, então a gente vai mobilizar isso de acordo com o que a gente encontra. Então quando a gente pensa na avaliação de uma dieta carnívora, o que eu vou ter que levar em consideração? Que tem as coisas visíveis e tem as coisas invisíveis. O que é visível, por exemplo? Eu vou poder ver que a ureia vai lá para cima, porque a carga proteica é alta. Eu posso ver que com mais gordura saturada, eu vou ter mais aumento de LDL e colesterol. Eu posso ter uma glicemia normal, com a pessoa sendo resistente à insulina, que a gente vai ver à tarde como é que acontece isso. E aí o pessoal está achando que está tudo certo, que a glicemia baixou. Ela baixou porque tirou o carboidrato, mas a pessoa está resistente à insulina, perdendo o benefício da insulina, que a gente vai conversar à tarde. Então, eu consigo ir vendo essas coisas acontecendo ali em tempo real. E o que é invisível? A formação, por exemplo, de óxido de trimetilamina, que é um composto que a nossa microbiota vai produzir quando eu começo a ingerir uma quantidade maior de colina, fosfatidilcolina, carnitina, betaína. Então, as dietas com maior teor de gordura e proteína, elas vão causar alteração de microbiota. As bactérias mais boas, lactobacilos, bifidobactérias, são bactérias sacarolíticas, elas usam carboidrato como combustível.
Então, se você tem privação de carboidrato, elas morrem de fome. E aí quem vai sobreviver são as bactérias que usam mais gordura e que usam mais proteína. E aí nessa situação eu causo uma alteração de microbiota, eu muitas vezes reduzo o muco da parte intestinal, porque esse muco é a base de carboidrato, o glicoproteico, e aí as bactérias que dependem de carboidrato estão fazendo de tudo para arrumar comida, elas vão comendo mais esse muco. Eu posso deixar cronicamente esse intestino mais permeável. Depois você não consegue voltar com carboidrato sem desconforto, fibra sem desconforto. Vira uma bola de neve. Inicialmente tem uma melhora, mas depois piora. E o fato é que, com essa microbiota mais carnívora, ela vai, quando chega a parte dessas substâncias, colina, fosfatidilcolina, carnitina, você tem uma explosão desse óxido de trimetilamina. E a trimetilamina, esse óxido de trimetilamina, ele se associa ao aumento de todas as doenças crônicas que a gente conhece. E aí você não tem como dosar isso na prática, no nosso exame laboratorial. Você está no escuro, mas a gente sabe que isso acontece, né, em todos os estudos de intervenção que a gente tem essas avaliações sendo feitas. Da mesma forma, quando você faz uma dieta de alto teor de gordura, você tem a lipotoxicidade. O pessoal tem muito medo, né, do carboidrato com relação à parte de glicotoxicidade. Tá? Então a gente não quer toxicidade pela glicose, que é a glicotoxicidade que a gente vai conversar à tarde. Mas eu também não quero lipotoxicidade. Então quando a dieta é hipergordurosa, eu vou ter mais ácido graxo circulando, eu vou ter mais LDL oxidado circulando, eu vou ter essa lipotoxicidade que causa contração do vaso sanguíneo. Estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso faz vasoconstrição, aumenta a pressão arterial, você tem muito mais dano em endotélio. O vaso sanguíneo é mais lesionado. E aí você não vai conseguir ver isso no exame, a não ser que chegue num ponto, né, que você tem uma inflamação mais crônica. Aí você consegue ver, opa, aqui tem um marcador que está sugerindo alguma coisa nesse sentido, mas você vai ter insultos crônicos após cada refeição. O pós-prandial, gente, ele é muito pior do que acontece no jejum. O jejum você tem uma situação que ali o corpo está mais tranquilo, você pode ter um pouco de catabolismo, mas é no pós-prandial que você acaba tendo a lesão. É onde você acaba tendo a lesão do endotélio, a lesão pela lipotoxicidade, pela glicotoxicidade, pelo estresse nitrosativo. É tudo no pós-prandial. Então hoje está a moda do jejum, mas a gente precisa ter a moda do cuidar do pós-prandial. Esse é o ponto mais importante, tá? Então com isso a gente consegue, com essa leitura a gente vai fazendo esses ajustes todos, né? Pergunta aqui também da Lara. Se o vegano idoso deve suplementar proteína. Olha que legal, Lara. Isso aqui é para lá e para todos. A gente vai suplementar proteína em quem precisa de proteína. Como é que eu vou ver isso? Pela ureia. Então, se o idoso que eu acompanho tem uma função renal preservada, ele tem uma hidratação boa, eu vou olhar para a ureia dele e vou ver, olha, você está com a ingestão proteica que tá insuficiente. Opa, a sua está boa, mas está mais para baixa. A sua está ótima. Opa, a sua está excessiva. Isso é um ponto que eu gosto de frisar muito, eu acho importante a gente colocar isso, que é o seguinte. Quando eu avalio a parte proteica, eu tenho que pensar que a massa muscular, ela não aumenta só porque a dieta é hiperproteica. Se eu não tiver um trabalho muscular resistido acontecendo, eu não ganho músculo. Exemplo clássico. A pessoa fraturou o braço esquerdo. Ela engessou esse braço esquerdo. E ela vai fazer uma dieta hiperproteica. Ela pôs lá 2 gramas de proteína por quilo. Essa proteína que ela comeu vai se distribuir no corpo inteiro. Vai para as pernas, para o braço, para aquele braço engessado, vai chegar ali os aminoácidos. Quando ela tirar o gesso, aquele braço dela vai estar mais atrofiado. Ela pode fazer a carga proteica que for, que ela vai perder massa muscular. Um outro ponto de exemplo. Isso eu trabalhei bastante em pacientes em enfermarias, né, na parte da neurologia. O paciente acamado, muitas vezes com uma tetraplegia, a pessoa não consegue mexer partes ou muitas vezes o corpo inteiro. Ou doenças neurológicas, que ela não mexe o corpo inteiro. Você pode dar proteína que for, essa pessoa vai perder massa muscular. A dieta hiperproteica sozinha não faz o milagre. Então, o trabalho resistido, ele é muito importante para isso. E lembra que a insulina estimula as vias de hipertrofia também. Então, não adianta ter só a proteína, tem que ter o carboidrato adequado, tem que ter o trabalho de resistência muscular acontecendo também. Então, respondendo à pergunta, a gente vai usar a proteína para quem precisa de fato da proteína.
Isso o exame que vai me contar. Porque senão eu vou aumentando essa carga de nitrogênio, estresse nitrosativo, isso endógeno, né, dentro da corrente sanguínea, mas eu vou bagunçar a microbiota, né? Então não tem microbiota que resista a esse monte de proteína, formando indol, pecresol e várias substâncias que são químicas e são bem negativas. E tem um outro ponto também, que não é um foco desse workshop, mas assim, a gente tem vários estudos mostrando que dietas hiperproteicas e longevidade não combinam. Não combina. Você vai estimular excessivamente vias que são vias bem negativas quando você está pensando em telômeros, quando você está pensando em questões tumorais. Então, o que a gente vê de efeitos mais interessantes para a longevidade são dietas de teor de proteína adequado, com menos gordura saturada e mais carboidrato complexo. Essa é a base e tem vários e vários estudos mostrando redução de doenças já formadas nessa condição. Então, a gente está hoje nessa coisa que é muito envolvente nas redes sociais, que nós éramos homens das cavernas, né? E aí o pessoal criou essa coisa meio alucinada de que era só proteína para cima e para baixo, quando na realidade também não era, do que a gente tem de relatos históricos. E aí é fácil convencer as pessoas que a dieta tem que ser hiperproteica e hipergordurosa. E aí quem fala isso nas redes sociais está cheio de like, ganha milhares de seguidores, e a gente fica no consultório, a gente que estuda, que trabalha com essa leitura do dia a dia, suando ali para dar conta de ajustar a saúde das pessoas, está sendo prejudicada por conta disso. Então é um cuidado importante que a gente precisa ter e realmente é muito preocupante o que a gente está vendo aí com relação a isso. Tá? Ó, a pergunta aqui da Samara também, olha, como que eu equilibro a escolha pessoal do veganismo com os atendimentos dos pacientes onívoros? Pergunta bem importante aqui que você fez aqui, tá, Samara? É o seguinte, é uma pergunta que muitas pessoas têm e eu vejo que também é um dilema de algumas pessoas em termos de consultório. Poxa, eu sou nutricionista, eu sou médico, eu sou vegano, como é que eu faço com uma dieta onívora? Eu penso o seguinte, Samara, quando eu estou no consultório, eu estou trabalhando com o indivíduo dentro do contexto de toda a história de vida que ele traz. Então, hoje, do ponto de vista metabólico, eu consigo ver o que está em excesso, o que está faltando. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu sou onívoro, eu amo carne, e aí você está olhando assim, olha, essa pessoa ama carne, mas ela está com uma ureia de 20. É uma ureia que mostra que ele não come carne em excesso. Essa carga proteica dele não está ruim. Opa, mas está com esse colesterol um pouco mais alterado, tá com... Opa, talvez aqui o queijo seja um dos fatores que pode estar pegando, a gente vai mapeando isso. E geralmente o que a gente direciona, não por uma questão filosófica do profissional, mas uma questão laboratorial, é um direcionamento para a saúde que ele é mais otimizado quando eu tendo a aumentar mais as plantas e reduzir mais os produtos animais. Tá? Então, isso não é antiético, porque eu estou usando os exames para fazer essa condução. E tem pacientes que são onívoros e falam assim, olha, você é onívoro, mas você está super equilibrado. Né? Seu colesterol está bom, sua glicemia está boa, você está com parte proteica boa, o carboidrato ficou adequado, você não está inflamado, você está com peso legal, boa composição corporal. Você está com vários parâmetros ali que eu estou vendo que esse perfil dietético para você está funcionando. Então, nisso a gente está trabalhando com respeito ao que a pessoa traz de história de vida, as questões sociais que ela apresenta. Né? Então, eu sou vegano. Né? Eu sei o perrengue que é. Né? A gente tem que fazer uma série de bagunças no meio social, onde você vai, ou você leva comida, ou alguém vai ter que fazer uma coisa diferente para você, às vezes incomoda as pessoas. Quem viaja muito, às vezes passa apertado em alguns lugares. Cidade grande tem muita opção, mas às vezes cidades do interior, às vezes é meio difícil você conseguir alguma coisa mais adequada, né? Então, eu sei que tem pessoas que não têm essa disponibilidade interna, né? Quem tá com isso muito internamente enraizado, a pessoa fala assim, não, aonde eu vou eu dou um jeito de me virar, quem quer consegue. Mas tem gente que quer, mas não tem essa força. Então, para essa pessoa, a gente vai dando opções para ela ter um caminho que ela consegue fazer, né? Então, eu acho que um ponto para a gente que pensa mais na questão ambiental, na parte animal, né, que é o que move muitos vegetarianos, o trabalho mais é um trabalho de conscientização e a gente vai atraindo pessoas que têm olhares parecidos com a gente. Então, o que eu acho muito legal, né, isso de consultório, até ampliando essa visão, se seu consultório só tem gente chata, pode ter certeza que você é o problema. Né? Porque a gente atrai quem é parecido com a gente. Então, quem que vem para fazer um workshop comigo, um curso comigo?
é quem se identifica com a postura, quem se identifica com a forma de trabalhar, quem se identifica com o olhar de cuidado ao paciente. Quem quer fazer uma dieta carnívora, ela não vai chegar para fazer um workshop comigo, para fazer uma formação comigo, porque não é a abordagem que eu trabalho, né? Então, eu entendo que se você for você trabalhar com os seus valores, isso automaticamente vai atrair pessoas para o seu consultório que estão alinhadas com essa visão, né? O que a gente precisa ter como profissional, que isso aí é muito importante, é você ter a certeza de que você está fazendo o melhor para o seu paciente com as condutas que você está tomando, né? Isso a gente tem que ter essa certeza, e a gente tem parâmetros para a gente se pautar, clínicos, laboratoriais, e aí com isso dá muita segurança. Então, o que eu falo muito, né? A pessoa fala assim, mas a formação e a avaliação metabólica, ela é vegetariana? Não, ela é geral. Ela é para qualquer indivíduo, para qualquer tipo de dieta, para você aprender a ler qualquer tipo de dieta. Tanto é que na formação nós temos alunos que são veganos, alunos que são onívoros, a gente tem de todos os grupos, né? Justamente porque a ideia nossa é entender bioquimicamente como é que aquele exame está funcionando e como é que a gente pode direcionar essa pessoa da melhor forma possível. É claro que tem coisas que não dá para direcionar num perfil alimentar específico, né? Eu vou falar, isso aqui você vai ter que reduzir o consumo, você vai ter que tirar o consumo disso, mas a gente vai trabalhando de acordo com o que a pessoa apresenta, tá? Bom, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. A Viviane está perguntando, quais são os caminhos para uma boa interpretação de exames? É o seguinte, Viviane, a interpretação de exames, ela vai ser acurada, ela vai ser boa, se o seu conhecimento do que está por trás do exame estiver bastante acurado também. Então a gente viu a glicemia. O que é a glicemia de jejum? A glicemia de jejum é um balanço entre a glicogenólise e a gliconeogênese. É o que o carboidrato está liberando e é o que eu estou transformando de aminoácido em glicose. É um balanço que tem por trás adrenalina, o glucagon, o cortisol e em pequena quantidade o GH. É um balanço que se ela estiver subindo eu vou liberar a insulina. E eu vou ver se eu estou tendo resistência à insulina ou não. Então eu estou olhando tudo isso dentro do mesmo exame acontecendo em tempo real. Então esse treino a gente precisa fazer com caso clínico, tá? Então por mais que eu passe toda a teoria para você detalhada aqui, no caso clínico que a gente vai ver vários casos diferentes. Olha, esse aqui é insulina, esse aqui é resistência à insulina. Opa, esse aqui é baixa ingestão de carboidrato, está subindo a glicemia. Opa, esse aqui está com a parte da proteólise. Então a gente, pelos exames, treinando casos diferentes, vendo vários pacientes, aí que a gente pega a mão do processo, tá? Mas a base da boa interpretação é o conhecimento da bioquímica e da fisiologia de um jeito que seja palatável. Por isso que eu insisto assim para vocês, né, que nessas aulas, o jeito que eu gosto de dar aula é justamente como eu estou fazendo com vocês hoje. É na lousa aqui, desenhando passo a passo, porque fica mais fácil de reter. Se colocar aquela via metabólica ali no slide cheia de seta, dá um mal-estar, você não vai levar para casa um conhecimento que é mais prático para usar, tá? Então é por essa situação que eu optei em fazer o workshop do jeito que eu gosto de fazer, que é na lousa mesmo, que é como a gente faz a discussão de casos clínicos, tá? Os casos clínicos da formação, para quem nunca fez, os alunos trazem os casos, a gente coloca ali os exames e a gente vai explicando passo a passo dentro dessa teoria já formada, tá? Então é por isso que a gente vai caminhando juntos nesse processo. Então, à tarde, a gente vai falar bastante desse mapa metabólico da obesidade, que ele é fundamental para você entender essas questões, ainda mais na era do GLP-1, né? A gente precisa ter uma ideia de alguns aspectos e, a partir daí, a gente vai desenvolver esse raciocínio.